auditiva afeta cerca de 360 milhões de pessoas em todo o mundo. É um transtorno cada vez mais comum, sendo a segunda maior deficiência. E aí o estilo de vida é o principal causador, viu? Quem não usa fones de ouvido com volume alto, por exemplo, esse pode ser um perigo e tanto. E para conversar sobre esse assunto com a gente, aqui no estúdio do Tem Notícias hoje, a fonoaudióloga Vanessa Gardini. Boa tarde para você, doutora. Obrigada pela presença. Boa tarde, Patrícia. Vamos lá, então. Eu que agradeço. Primeira pergunta, doutora. Quais os sintomas que a pessoa deve perceber aí que está perdendo a audição? Bom, as pessoas devem ficar sempre atentas a qualquer dificuldade com relação à audição. Então, por exemplo, nas conversas em família, para assistir uma televisão, para ouvir um telefone. Então, se elas perceberem que está mais difícil para entender as pessoas, pode ser sim o início de uma perda auditiva. Ou até mesmo um zumbido no ouvido, né, que pode ser um dos sintomas também iniciais de uma perda auditiva. Então, elas devem procurar ajuda. Certo, porque esse zumbido às vezes pode ser comum, mas a partir do momento que se torna... Que momento a pessoa deve falar assim, não, eu preciso procurar, ou até mesmo a família pode perceber isso? O zumbido, ele não é normal. Então, o que a gente tem que deixar claro é que o zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma doença. Então, muitas vezes as pessoas ficam apavoradas quando aparece um zumbido, né? Porque, é lógico, imagine você, quando vai dormir, você tá com um zumbido no ouvido, é enlouquecedor, assim, né? Mas elas devem procurar fazer um exame, procurar um fonoaudiólogo, um otorrino e fazer um exame de audição, porque pode ser um sintoma inicial de perda auditiva, sim. E tem como a família perceber? A família também percebe, né? Porque quando a perda auditiva já está grande, fica difícil. Às vezes você fala uma coisa, não ouve, aí a família começa a falar, nossa, mas você não está ouvindo direito. Ou até mesmo criança, né? Os pais ficarem atentos se a criança tem que aumentar muito o volume da TV, ou a mãe chama e a criança não responde. Pode ser, sim, início de uma perda auditiva ou de algo que não esteja bem. Você que está assistindo a gente pode participar ao vivo, é só mandar mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, 15997585511, o número aparece aí na sua tela. Doutora, a gente estava comentando também que o nosso hábito acaba influenciando e muito, né? Sim. Muitos jovens, adolescentes, a gente acaba vendo com o fone de ouvido alto, né? Isso pode ser um problema também. É preocupante o número de adolescentes que a gente mesmo em consultório, quando vão fazer exame de rotina, é preocupante o número de jovens com perda auditiva já, que não deveriam ter para a idade, porque é normal com o envelhecimento, a gente depois de uma certa idade, assim como às vezes a partir dos 40 anos você precisa usar um óculos, a partir dos 40 anos você começar a ter alguma dificuldade auditiva. Mas o que a gente tem visto é que às vezes adolescente com 15, 16 anos, que não era para ter uma perda por envelhecimento, já estão com perda auditiva devido a muito fone de ouvido. Muito fone de ouvido. O Marco Antônio de Capão Bonito mandou inclusive a questão do zumbido. Ele disse, tem o zumbido, gostaria de saber se com a lavagem ele seria resolvido, ou até mesmo por um profissional. Já é preocupante, precisa procurar por um profissional mesmo, Precisa. Né, doutora? A recomendação que eu passaria para ele é que ele procure um otorrino para ver esse ouvido, para fazer um exame de audição, para ver se ele tem alguma perda auditiva. Então, o fonoaudiólogo é que realiza o exame de audição, então ele vai fazer o exame e ver se ele tem algum problema na audição. Outra pergunta que chegou aqui pra gente, doutora, ela diz o seguinte, ela não mandou o nome para aqui pra gente, eu tive perfuração no tímpano há um tempo atrás e hoje só ouço TV ou música alta. Provavelmente ela tem perda auditiva. Então é importante que ela procure um fonoaudiólogo, faça um exame de audição e se ela precisar usar aparelhinho auditivo, tem aparelhos hoje em dia muito pequenininhos, especialmente indicados para quem tem perfuração no tímpano também. Então tudo tem tratamento hoje. Entendi. Aqui tem outra pergunta também, a minha mãe tem isso há muito tempo, pode ser a perda auditiva? É o que a gente falou da família também. Por envelhecimento, exatamente, que é muito comum a partir dos 40, 50 anos, a gente começar a ter o declínio, né, das funções auditivas e muitas vezes tem que usar aparelho, né? Não pode ficar ali no mundo dela, cada vez com mais dificuldade, né? Porque se as pessoas soubessem
quanto é fácil hoje em dia e como tem tratamento para isso, elas não sofreriam tanto. Sim. Né? A gente falou pela questão da idade também, mas as crianças também são propensas a isso, né? A perder a audição. As crianças têm muitas vezes infecções no ouvido, é muito comum criança ter otite, e os pais devem ficar atentos. Então, se perceber que a criança não está ouvindo bem, que está tendo que aumentar muito o volume, ou dificuldade de compreensão, às vezes uma criança está indo mal na escola por dificuldade auditiva. Certo, e aí a família tem que ficar atenta também. Tem que ficar atenta e tem como tratar isso também, né? Certo. E existem, assim, pessoas mais propensas a desenvolverem problemas de audição? É mesmo essa questão de hábito também, doutora? Sim, dependendo do trabalho que a pessoa tem, né, os medicamentos que ela toma em vida, pessoas que têm diabetes, pressão alta e muitas vezes não está bem controlada, são doenças que acabam também aumentando a chance de vir a ter perda auditiva, né? Então é importante ter um monitoramento maior de olho, desses pacientes. O ideal é que se inclua a rotina, né, a audiometria, que as pessoas façam anualmente um exame de audição para ver se está tudo bem com a audição também. Tá certo, então são muitas perguntas que chegaram aqui, infelizmente não dá para responder todas, né, doutora? O nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença. Até a próxima, Obrigada. Viu? Olha, no próximo bloco a gente fala sobre descolamento de retina e também sobre o desligamento do sinal analógico de TV.